12 horas e 3 minutos em São Paulo com o Rosino, brilhante trabalho técnico na Central Técnica da Rádio Capital. Sábado, 26 de outubro de 2019, estamos ao vivo também pelo Facebook da Rádio Capital. Compartilhe a nossa live, comente, porque o nosso programa está no ar. Boa tarde, Basílio, pé de anjo. Boa tarde, Raul, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Capital. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui novamente fazendo um programa com o Rosino. Durante muitos anos trabalhei com o Rosino aqui, é uma pessoa maravilhosa. E hoje ele está dando essa colher de chá para nós aqui, falou? Como de sempre, não poderia jamais deixar de mandar um abraço muito especial ao João Ferreira, com toda a sua equipe, um trabalho maravilhoso que ele desenvolve aí dentro da Rádio Capital, a Capital da Bola, que está muito bom, aliás, que está muito bom o programa deles, entendeu? O Eli Correia, a Cíntia e o Andréia Matarazzo, que acabou de nos entregar aqui o programa. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial ao Valmir, lá na Casa Verde, aonde todos os sábados ele está recebendo lá visita de vários músicos, esportistas e o pessoal da comunidade que sempre está presente lá também. Eu acho que isso daí é muito gostoso, eu sei que eles estão nos ouvindo aí. Valmir, um abraço. Logo mais estou passando aí para tomar um Guaraná sem gelo, hein? É isso aí, 11 São Paulo 983345777 é o WhatsApp para você interagir com a gente. Tem muita gente assistindo e hoje, olha, nós vamos dar de presente. Alô, nação corintiana, hein? Essa linda camisa do Corinthians, quem tá pelo Facebook tá acompanhando aí, ó. E não é uma camisa qualquer não, porque ela tem o autógrafo dos jogadores do Timão. Tá aqui, ó, Cássio, Wagner Love, Ralf, todo mundo aqui assinou. E você, para interagir com a gente, tem que fazer uma pergunta pro Basílio, pro Wilsinho, sobre Corinthians e Santos, que é o clássico dessa tarde na Arena Corinthians. Então não adianta só mandar oi, não adianta só mandar recado, não, tem que fazer pergunta. Boa tarde, meu amigo Wilsinho, semana movimentada também pro futebol feminino, né? Boa tarde, Raul, boa tarde, ouvintes da Rádio Capital. Eu vou dar só uma breve notícia, né, sobre o Corinthians, que está jogando a Libertadores feminino, e ontem acabou se classificando e agora só vai aguardar o time que vai fazer a final contra o time feminino do Corinthians, que ontem... Passou um sufoco, hein? 4 não, não foi só de ontem, não. No jogo anterior que eu estava vendo também. É isso daí, mas no final acabou ganhando de 4-0 e agora vamos aguardar quem vai para a final com o Corinthians, né? Aliás, o Corinthians tem tradição na Libertadores feminino, né? E também sobre a seleção brasileira, que essa semana fez a convocação para 2 amistosos. Aliás, é um torneio que vai ser jogado na China. E vamos ver como que vai se apresentar a nova seleção, com algumas modificações já sendo feita pela nova treinadora, a Pia. E vamos aguardar a seleção brasileira, ver se agora deslancha definitivamente. Bom, é isso aí, clássico dos alvinegros é o tema de Basílio e amigos aqui na Rádio Capital. Durante o programa aqui nós vamos colocar o hino do Corinthians, o hino do Santos aqui de fundo. Basílio, você que já viveu tantos clássicos dentro e fora de campo, como técnico, como comentarista, o que você pode dizer para a nação corintiana, também para a torcida santista que te admira e é ouvinte da Capital, a respeito desse clássico dessa tarde na Arena Corinthians? Bom, a preparação ela é sempre diferente, né? Diferente porque, que nem é o caso do Corinthians do momento. O Corinthians vem de 5 resultados aí que não é contento, principalmente aos torcedores. A gente viu uma certa apreensão, você esteve comigo lá ontem. Você viu o Caribe conversando com a gente, o Sheik e outros mais da comissão técnica. Então, nada melhor do que você se preparar e tentar apagar essa imagem daquilo que aconteceu a jogos anteriores, né? E é aquilo que ontem acabou de se confirmar. Quando você perde um jogo, você não vê a hora de chegar ao próximo para você apagar aquela imagem negativa, né? E ontem, conversando com alguns jogadores lá dentro do vestiário também, eles falaram: professor, não vê a hora de chegar sábado,
Por quê? Porque é a única maneira que eles têm que apagar aquela imagem negativa, jogando dentro de casa, teve aquele tropeço contra o Cruzeiro. Então fica-se muito a expectativa de você fazer um bom jogo, uma boa apresentação e dar uma alegria maior ao seu torcedor. Não vai ser tão fácil como se imagina. Por quê? O Santos vem de um resultado também negativo e a gente sabe que a forma de jogar do Santos ela nunca mudou. É um time atrevido, que é forte na marcação, mas é muito criativo do meio de campo e chega com uma facilidade e faz gols. Então, nós vamos ver aí um ataque que está muito bem dentro da competição do Campeonato Brasileiro contra a melhor defesa também do Campeonato Brasileiro. Mas, de todas as formas, o mais importante é aquilo que faz com que o atleta se concentre e ele faça um jogo totalmente diferente como ele fez nos demais. Olha só, ouvinte capital, ontem eu estive com o Basílio no centro de treinamentos do Corinthians. Durante essa edição, nós vamos exibir aqui entrevistas exclusivas que o Basílio fez com alguns convidados especiais. E ao longo do programa, o Basílio vai soltando aqui o que ele sentiu, aquilo que ele, com o olhar, não só como torcedor, mas como comentarista, como uma pessoa que entende muito além das quatro linhas, o que ele sentiu da atmosfera corintiana. Eu posso dizer que o Basílio conversou com muita gente nos bastidores e você vai saber daqui a pouquinho. Wilson, qual a sua expectativa para esse clássico de hoje? Corinthians e Santos, que esse ano tiveram duelos interessantíssimos. Sim, com até jogos amistosos. Sim, foi bem intenso. O Corinthians foi muito bem no jogo de ida do Campeonato Paulista. Na volta no Pacaembu, o Santos massacrou o Corinthians, que acabou se classificando nos pênaltis. O que você diz desse, que é o último confronto entre os dois do ano, Wilson? Se você fosse olhar pelo lado real da coisa, você diria que o Santos hoje tem um time melhor que o do Corinthians e a possibilidade, porque é um time que joga mais na frente, joga atacando, e o Corinthians tem a melhor defesa. Então a gente diria assim, então vai ser um ataque contra a defesa? Não. Só que quando é um clássico, embora algum time esteja abaixo do outro, que não é muito o caso de Corinthians e Santos, há uma superação, entendeu? Porque um clássico esquece derrota, esquece que às vezes o time mais fraco pode surpreender e ganhar. Então isso é o que a gente espera da equipe do Corinthians hoje. Que o Corinthians possa surpreender. Lógico que o Santos é um time que só sabe jogar atacando mesmo, é uma filosofia do seu treinador, que é o contrário da equipe do Corinthians, que é um time que se arma bem na defesa, procurando sair de contra-ataque. Esse ano a gente sabe que o Corinthians, apesar de ter sido campeão paulista e nas demais competições acabou sendo eliminado, então é um time que vai se preparar, está se preparando para que o ano que vem volte com uma equipe melhor, com jogadores melhores, vai ter contratações, isso é evidente, porque você não pode terminar um ano com uma equipe, a não ser que você seja campeão, aí você quase que não muda, porque é mais difícil. Ou pelo menos tenta manter a base. Tenta manter a base daquilo que porque reforço sempre tem que vir. Então eu acredito que o Carille faz um bom trabalho no Corinthians. Ele não tem hoje talvez o mesmo material humano que já teve em outras ocasiões, em outras épocas em que o Corinthians chegou, foi campeão. Então a gente tem que aguardar. Então eu acredito que hoje vai ser um clássico de superação. Eu confio na equipe do Corinthians. Olha só, o Basílio conversou ontem com o Duílio Monteiro Alves, que é o diretor de futebol do Corinthians, que no último jogo contra o Cruzeiro, desceu ao vestiário e participou da entrevista ao lado do Carille. E o Basílio perguntou para ele sobre esse mau momento do time. Mas é impressionante que, tanto fora do ar da gravação, que vocês vão acompanhar agora, o Duílio, ele mantém, ou pelo menos externa, a confiança da diretoria no Fábio Carille como comando técnico da equipe. Vamos ouvir o que o Duílio falou sobre Carille. Em relação ao Carille, foi isso, né? Aquela atitude nossa, porque a gente confia no trabalho dele. A gente sabe que futebol do Brasil, principalmente o resultado, sempre é o que vale. Mas a gente tem que saber avaliar também o momento, o trabalho que está sendo feito. Que o time não vive um bom momento, isso a gente tem muito claro, mas sabe que o treinador tem tudo para melhorar e que o ambiente é bom, que os jogadores acreditam no trabalho dele, nós da diretoria também. Ele não é o único culpado quando o momento não é bom,
quando ganha também não é o único responsável. Ele é muito vencedor, mas independente dele ter uma história vencedora no Corinthians, ele é muito capacitado, então a gente acredita no trabalho dele hoje. Lógico que no futebol as coisas mudam muito, a gente tem que avaliar o momento, e hoje não existe motivo nenhum para o Corinthians mudar de treinador. Não tem um bom rendimento, mas como eu coloquei, a culpa não é dele, a gente tem que melhorar, a gente sabe do potencial do grupo, dele, e a gente acredita nesse trabalho, por isso não tem, nem existe nenhum tipo de conversa aqui internamente para mudar o treinador. Foi motivo de debate na semana, o próprio Carille disse, muita gente falando, o Corinthians não merece estar na 5ª colocação. O que o Duílio pensa disso, afinal? O Corinthians merece ou não, Duílio, na tua opinião, estar nessa colocação na tabela? Exatamente, o Corinthians é o atual campeão paulista, mas falando do campeonato brasileiro, né? O Corinthians hoje está na 5ª posição, todos falam que o Corinthians não merecia estar, não vem jogando bem, eu discordo. Acho que o Corinthians poderia estar melhor do que a 5ª posição, porque realmente tem muito mais para dar, pode jogar mais, mas foi melhor que os outros, né? Os outros também não alcançaram o Corinthians, por isso a gente está em 5º lugar hoje. A gente sabe que está ruim, que tem que melhorar, mas também não está tudo perdido, não está tudo acabado, o Corinthians está na briga, tem um grande grupo. Acho que a gente tem tudo para melhorar aí e subir dessa 5ª posição. Antes de eu passar a bola para o Basílio aqui, Duílio, eu gostaria de saber o seguinte, o rendimento da equipe, você está satisfeito com o rendimento? Fala um pouquinho do desempenho, da tua visão como dirigente, do desempenho da equipe em campo. E o futebol tem muitos altos e baixos, né? Você vê, todos os times no campeonato oscilaram, o Corinthians agora está numa fase que não é boa, mas tem tudo para melhorar. Fizemos jogos nada bons, criticados e ganhamos. Agora o rendimento, na minha opinião, melhorou um pouco, mas não tivemos o resultado positivo. Então a gente tem que trabalhar para juntar as duas coisas, né? Fazer bons jogos e conseguir os 3 pontos. Muito se falou, né, a respeito das críticas, não vou dizer críticas, mas declarações do Bozelli e de alguns jornalistas também comentando a respeito do clima, do ambiente do grupo, que o Basílio falou e vai completar em seguida. Mas, Duílio, só para a gente completar, o grupo está unido, o vestiário está unido, o clima está bom do Corinthians, Duílio? O jogador é um trabalhador, tem que sair satisfeito, tem que estar feliz com o que faz, feliz aqui no clube. E esse é o nosso trabalho do dia a dia, fazer com que eles estejam com toda a retaguarda e que tenha um ambiente bom. Isso o Corinthians pode, nossa torcida pode ficar tranquila que existe, e a gente conta com o apoio deles, que são diferentes. E Corinthians unido, né, nós todos aqui dentro, a gente sabe que só ganha se a gente tiver um grupo unido e com uma boa convivência. Mesmo assim é difícil de ganhar, mas tendo isso já é um grande passo. E sem falar na torcida que o Corinthians tem, que é o seu maior patrimônio, que apoia os 90 minutos. Então é uma grande oportunidade para a gente fazer um grande jogo com o Santos e dar uma alegria para a torcida e parar com essa maré aí negativa que vem nos perturbando. Basílio, esse foi um pedacinho, né, da conversa que você teve com o Duílio. Depois, na íntegra, nós vamos divulgar essa entrevista. O que você sentiu, Basílio? Não só durante a entrevista, mas do papo que você teve com o Duílio antes da gravação e depois. Bom, primeiro que vamos até passar para os nossos ouvintes que, de repente, nós estamos fazendo aqui, tipo, de uma experiência, né? Porque futuramente a gente vai trabalhar dessa forma. Vai procurar, não é só no Corinthians, não. Nós vamos tentar no Palmeiras, no São Paulo, no Santos. Visitar, né? Vamos fazer uma visita, fazer entrevista com alguns jogadores, alguns dirigentes, treinadores. Eu acho que é uma ideia que pode surtir do lado positivo. Agora, quanto ao Duílio, você veja bem, eu parabenizei a sua postura, né? Ele desceu logo após o jogo, tendo uma pressão muito grande por parte de alguns torcedores nas arquibancadas, mas ele foi lá, bancou, teve ao lado do Duílio, do Carille, né? E pelo menos deu uma demonstração de apoio. E ele praticamente deu a resposta em tudo, né? Os pontos perdidos é aquilo que faz com que haja uma desconfiança do próprio grupo. Porque alguns pontos perdidos dentro de casa, se você for fazer uma soma,
ele estaria brigando junto com o Flamengo nas primeiras colocações e até ali junto com o Palmeiras na segunda colocação. Perdeu muitos pontos. Né? Perdeu muitos pontos e justamente dentro de casa, com aqueles que eram concorrentes imediato. Então, mas tudo isso fazendo parte, não adianta ficar reclamando. A única cobrança que tem é sobre essas oscilações. Oscilações porque a equipe faz uma excelente apresentação num jogo, no outro deixa a desejar. Então, é isso que faz com que o torcedor tenha a sua desconfiança referente aos jogos que o Corinthians tem feito, principalmente os últimos jogos na Arena, né? Agora, o ambiente é bom, ele é bom, a gente vê a cobrança que tem. Inclusive, eu tive lá essa semana, eu fiquei uns 3 dias lá justamente para a gente trazer esse trabalho, tentar fortalecer esse grande clássico de hoje, mas ao mesmo tempo a gente nota que alguns jogadores que foram contratados a peso de ouro, eles não estão correspondendo. Então é isso que fica na cabeça daqueles que investiram em cima desses jogadores. Isso é a diretoria, isso é o torcedor que também passa a cobrar a comissão técnica e a desconfiança que fica, porque chances todos eles tiveram. Foram contratados, se eu não me engano, em torno de 25 jogadores. E só tem, parece, dentro do grupo 20. Então você vê que 5 que por uma contratação de início de ano, na metade do ano praticamente já estavam fora. Então, é essa desconfiança que se fica. E o jogador não pode falar que tem a chance. O Ilcinho está aqui, ele foi treinador, ele sabe como é que é, e a gente nota que esse grupo está buscando, sim. Eu vi pelas reuniões, pelo papo lá entre o grupo, conversei com alguns jogadores, eles estão sim na expectativa de aproveitar e não haver mais tropeço, porque agora começou aquela avaliação, né? Faltam só 10 jogos. E essa é a preocupação. Wilson, você que já foi técnico, como disse o Basílio aqui, qual a importância quando um dirigente banca o trabalho do treinador, mesmo numa fase difícil? A importância é a retaguarda que você tem, porque a gente sabe que quando o time está ganhando, dirigente, abraços, tapinha nas costas, isso faz parte do futebol e o próprio futebol brasileiro é assim, sempre foi desde a época que a gente jogava, depois da época que eu também tive o prazer de ser treinador, a gente acaba conhecendo. Então eu vejo assim que aliás, eu até comentei com o Basílio, que ele me tirou uma dúvida agora, a respeito do Ilho. Do Ilho, na época que eu joguei lá no Corinthians, 79, ele era um garotinho, mas era molequinho, ele já ia com o avô dele lá. Porque ele tem o seu Adilson Monteiro Alves, né? O Adilson, e o seu Orlando era o pai do Adilson. Quer dizer, tem uma família com história no seu Orlando Monteiro Alves, que na época era diretor junto com o Isidoro e na época do Vicente Mateus, é uma excelente pessoa. Ele tinha uma postura firme, que é o que eu estou sentindo no Adilson. Eu acho isso daí importante para o técnico. E também tem um detalhe, o técnico ele faz um bom desempenho, isso a gente aprendeu também no futebol, com um treinador que nós tivemos, que ele falava assim, o time tem que ter, um treinador tem que fazer omelete, mas para fazer omelete ele tem que ter os ovos. Então, às vezes a gente vê no time do Corinthians que alguns jogadores que foram contratados não são maus jogadores, são bons jogadores. Não encaixou. Não encaixaram. Porque senão não teriam sido contratados, entendeu? Porque quando você contrata, você sempre com a esperança que o cara venha e jogue o mesmo futebol de onde ele saiu. Mas às vezes esse encaixe não dá certo, às vezes o cara acaba não se encaixando dentro daquele sistema, não rende aquele que ele se espera e acaba ficar indo nessa descrença, principalmente para o torcedor, né? Que é o grande cobrador de tudo. Ainda mais o Corinthians tem uma fiel torcida, né? O Corinthians é um time que você tem que jogar bem sempre, ou pelo menos lutar sempre, que é o que eles exigem no mínimo de você. 12h23, daqui a pouco tem Fábio Carilli aqui falando com Basílio, daqui a pouco também Emerson Sheik, daqui a pouco o volante Ralf, um dos líderes do elenco, daqui a pouquinho. Mas agora eu vou pedir o seguinte, vou pedir pro meu querido, não precisa nem pedir. Alô, Nação Santista, aumenta o volume do rádio aí.
Abraços aqui para os nossos ouvintes, o Leonardo, corintiano de Santo André, o Adenilton de Jandira, o Flávio, o Paulo Borges e a Sueli de São Mateus. Também a Diva, 86 anos, fazendo aniversário. Parabéns, muita saúde. Vamos conversar agora com um jogador que é ex-meio-campista do Santos, participou do jovem time apelidado de Meninos da Vila na década de 70, e ele também jogou pelo Corinthians. Estamos falando do Gilberto Costa. Alô, Gilberto Costa, um abraço para você, prazer ter você aqui com a gente. Fala um pouquinho dessa grandeza desse duelo de alvinegros. Boa tarde a todos, ao grande Basílio, meu amigo, tive a honra de poder participar ele como meu treinador também no Corinthians, e eu tive aqui desse lado do Santos, onde eu comecei Meninos da Vila. E você fazer um clássico Santos, teve do lado Rivelino e do outro lado Pelé, não precisa falar mais nada. E de lá para cá só foi alegrias, tristeza das partes, mas o São Paulo teve trabalho, está tirando do time que não é aquele ideal, vai 2 jogadores em cada posições, mas tem um plantel bom e ele sabe usar, sabe ter os jogadores para fazer o trabalho que ele quer. E o Corinthians também, só que às vezes está pegando pé a vez do Carille, só que, ele foi campeão há um ano atrás, então ele tem que ter tranquilidade para trabalhar. Mas eu vejo um bom clássico, um clássico das multidões, os dois times que estão aspirando alguma coisa no campeonato, Libertadores, tem que não pode perder, tem que ganhar. E eu tive dos dois lados ali, eu tive tanto do lado do Corinthians como do lado do Santos, eu tive esse prazer, E é muito bom estar nesse clássico aí. E quem hoje tem a oportunidade de participar dentro do campo, tem que dar o máximo, porque é um clássico que todo mundo queria estar lá dentro. Ô, Gibinha, você sabe o carinho que eu tenho com você, com sua família. Gostaria que você respondesse para mim aqui. O que dá mais saudade da sua época? Então, o que me dá mais saudade daquele tempo, de jogando bola, é o tempo da concentração, da resenha, de dentro de campo. E o que eu tenho saudade era de você, não é ir contra as pessoas, é que quando você joga um clássico desse e você vai ter o Santos e o Corinthians te vaia, isso aqui me dava força, principalmente também ao contrário, jogando pelo Corinthians e o Santos me vaiando. Aquilo me dava força. Por quê? Porque eu era um cara cascudo, eu era um guerreiro, dentro de campo, eu me doava demais pelo clube que eu estava jogando. Então, quando a torcida começa a te vaiar, é porque ela está incomodada com você, e você tem potencial para dar para aquele time que você está jogando. Então, quando a torcida adversária se importa com você e vaia, é porque ela está incomodada, ela está com medo, ela tem um certo receio em você jogar bem. Isso aí me dava força, muita força. E no mais é a resenha de jogadores, a saudade, que a gente tem com os amigos. A gente, naquele tempo antigo, no meu tempo, o Basílio pode até falar, nós tínhamos até hoje uma amizade muito grande. Porque era um tempo mais sofrido, nós íamos para a concentração, nós íamos de ônibus, às vezes 5, 6 horas a noite viajando dentro do ônibus. Então aquela resenha, aquela conversa, ali era muito gostoso. Oi, Gilberto, aqui é o Wilson, estou te mandando um abraço pela sua participação aqui no programa. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu palpite para o clássico de hoje, Corinthians e Santos? Pode falar aí, meu amigo. Aos ouvintes da Rádio Capital aí, um abraço. Vamos ouvir aí, porque tem gente que entende de futebol aí. E eu acho que vai dar empate, porque as duas equipes não vai querer. O Santos tem um bom ataque, o Corinthians sabe jogar, sabe se defender. Eu acredito que vai dar empate. Não vou ficar em cima do muro, não, é empate mesmo. Aí o Gilberto Costa, Se eu bati no muro, agora você não cai, hein, meu querido? É isso aí, continue participando. Gilberto é uma pessoa maravilhosa. Onde ele está, tem alegria. Ele brinca, ele cria. É aquilo que ele lembrou bem. O que mais faz falta em todos aqueles que foram jogadores profissionais de futebol
o ambiente da concentração. É o papo do dia a dia, da brincadeira. Eu tenho aqui, além de meu compadre, meu amigo Ilcinho, que pode também estar aí confirmando sobre a falta que faz da gente fazer essas resenhas, né? Que era tão gostoso, e por isso que o Giba está falando sobre isso. É isso aí, 12 horas 29 minutos, a gente faz um intervalo comercial rápido. Enquanto isso, continue participando no 11 São Paulo 983345777 ou no Facebook aqui, ó. Faça como a Silvia Maria, o Juan Carlos, também o José Eduardo Bombancini. E você concorre a uma camiseta do Corinthians autografada, assinada pelos jogadores do Timão. 12h29, a gente volta já. Todos os domingos, às 7 da manhã, a Rádio Capital traz até você a missa em louvor e graça São Judas Tadeu, direto do Santuário no Jabaquara. Acompanhe aqui na Rádio Capital. Jogo clássico lá embaixo, acho que, se eu não me engano, minha receita para viver bem é estar rodeada da família e dos amigos e realizar sonhos. Mas para desfrutar dos melhores momentos, precisamos de um plano de saúde que esteja ao nosso lado, orientando e cuidando da gente de forma completa e acolhedora. Pioneirismo é a marca da Prevent Senior, primeiro e único plano de saúde pensado para o adulto mais. Há mais de 20 anos investindo na paixão em acolher, entender e cuidar da saúde, fundamental para realizar sonhos e desfrutar o melhor da vida. Com inovação constante e paixão por cuidar, a Prevent Senior é especialista em pessoas. ANS 30214-7. Daqui a pouco tem. E o presidente entrou bem a federação. Fala pra ele pegar só 3 caras, só essas perguntinhas de jogo. Não é nada do que aqui no colo de Jesus e de Maria, das 8 às 9 da manhã, na Rádio. Eu acho que tá legal. Ao assim, vivo. Você vai ver as pessoas com o carinho, nossa. Ficou conversando comigo com o Raul. Na Rádio Capital você está ouvindo Basílio e Amigos. Oferecimento Prevent Senior, o primeiro e único plano de saúde pensado para o adulto mais. 12 horas e 31 minutos e o Basílio conseguiu falar. Alô, nação corintiana. Alô, nação corintiana, com ele, o cão de guarda, o volante, identificadíssimo com a camiseta do Corinthians, o Ralf, um dos líderes do elenco. Ele falou sobre a expectativa para o jogo e daqui a pouco. Fala aí, Ralf. A gente fica feliz por estar disputando mais um clássico, estar à véspera de mais um clássico, de um jogo importante que a gente precisa urgentemente dessa vitória para a gente continuar somando e continuar estar somando no G4, chegando no G4 cada vez mais acima. A gente sabe que é um jogo difícil, mas para a torcida ficar tranquilo que a gente vai fazer um grande jogo e vai conseguir esses 3 pontos. É vencer ou vencer, Ralf? Qual a importância desse duelo dessa tarde? A gente tem uma derrota, a gente já quer o mais rápido possível a gente dar uma resposta mais imediata, né? Então a gente teve essa semana toda para trabalhar, para fazer uma grande preparação, para a gente poder fazer um grande jogo, um grande clássico. A gente sabe que é 90 minutos de muita intensidade. A gente respeita muito a equipe do Santos, mas a gente precisa urgentemente dessa vitória para continuar somando, para continuar subindo na tabela, porque a gente vem de difíceis confrontos que nos atrapalhou de pontuação, que a gente perdeu, pontuação boba que a gente costuma falar, né? Então isso está deixando a gente para trás, mas a gente tem que reunir força, erguer força, todo mundo se abraçar, se unir nesse momento da adversidade e ganhar esse clássico que vai nos dar muita moral para o decorrer da competição. Basílio, como é que é a cabeça do jogador quando ele tem uma semana inteira para trabalhar, vindo de 5 jogos sem vencer? Se todo mundo está com esse ímpeto do Ralf, acho que o Corinthians entra com tudo, mesmo com desfalques, porque não tem hoje Fagner, lateral direito, e também não tem o Bruno, zagueiro. Assim, o desgaste é muito grande. Quando você vem com esses resultados adversos, não dá nem para o meio da semana você reunir o grupo e fazer um churrasquinho e cobrar, né? Porque senão já interpretam de uma maneira diferente. Então, o melhor de tudo, ele acabou de responder. Trabalhar e se aperfeiçoar e aguardar essa tarde que eles vão ter que colocar tudo em prática.
sabe do potencial desse grupo, sabe que vai enfrentar uma equipe muito difícil, principalmente os jogos que o Santos tem feito fora. E é uma equipe do Santos que está procurando manter as primeiras colocações ali. Já é uma preocupação que o Flamengo já se distanciou muito. Então você vai ter aí praticamente de 4 a 5 jogos. É muitos jogos, é praticamente a metade daquilo que está por terminar praticamente o Brasileirão. Então a dificuldade é maior. Então o que fica? Fica aquela preocupação de fazer um bom resultado, mesmo jogando fora de casa, mas administrar, jogar essa pressão para cima daquele que está precisando do resultado, e por isso que de repente houve essa preocupação de trabalharem, corrigir aquelas coisas que eram necessárias, e daqui a pouco vocês vão ouvir aí o Carille falando a respeito do trabalho que ele desenvolveu. Mas o Ilcinho está aí, e o Ilcinho sabe como é que é quando a gente não consegue resultados que logicamente vem uma pressão do lado de fora. De fato, o que eu vejo assim é fácil de resumir, porque quando você joga um clássico, você sabe que a possibilidade a não ser que você esteja numa fase melhor, aí você entra como favorito. Mas no caso aí, normalmente é dividido a porcentagem para os dois clubes. Eu vejo assim o Corinthians, exceção do jogo do Cruzeiro, que ele perdeu um jogo que realmente não poderia perder, o Corinthians perdeu alguns pontos, que é aquilo que a gente já falou, o próprio Carille deve comentar sobre isso daí, que distanciou o Corinthians de estar ali na frente, entendeu? Porque os outros jogos, é normal você perder um clássico. Todo mundo vai oscilar. Todo mundo vai oscilar. Mas isso vem vindo desde o primeiro turno ainda. Se você for buscar... Avaí, jogo fora, Fluminense. Eu conversando com o Andrés colocou na primeira fase, acho que em torno de uns 6 a 7 pontos perdidos. É por isso que eu digo, quando é um clássico, o torcedor, o dirigente, o próprio jogador, ele sabe que é difícil. Mas o duro, a exceção que eu falei do Cruzeiro, você perdeu alguns pontos para alguns times que normalmente você teria obrigação. Para quem quer brigar por título e vaga na Libertadores, não pode tropeçar. Então você vê, às vezes o Corinthians tem se apresentado melhor fora do que em casa, não é verdade? É isso daí. Olha, sempre na escuta com a gente o Anderson Pinheiro, Caldeirão do Mulato, Bahia. Toda semana, Basílio. Um abração a todos vocês aí, principalmente. Lá é a subsede, né? Lá tem a subsede da Gaviões. Mandar um abraço também para o Marcos do Jabaquara, Delaine Zanetti, o Vozeirão da Moca. Grande Vozeirão. Vozeirão é torcedor da Lusa. Tá com a gente. Para não dizer, ele é santista, daqueles ferrenhos. Essa altura, acho que ele já está aquecendo o gogó lá na feijoada que vai ter hoje lá no pessoal da Moca. Tem uma feijoada, também tem um churrasco mais tarde lá no Bar da Marisa. Passei por lá, hoje está todo mundo. E o Vozeirão, pelo menos, vai tomar seu guaranazinho, né, Vozeirão? Olha só, Maria Conceição, saudações corintianas. Basílio, diz aí para o Ralf que depois de você, ele é o meu Ralfitoso do coração. Sou fã número 1. Alô, Ralf! Olha aí, ó. Recado da Maria da Conceição, hein? Ó, o pessoal quer saber o palpite do Basílio pro jogo, ele vai falar no final, no encerramento, tá? Mas eu vou colocar na nossa roda de conversa aqui um cara sensacional, que é ex-jogador, como Basílio, como o Ilcinho também, mas que assumiu uma nova função no Corinthians há mais ou menos um ano, se aposentou, hoje ele é coordenador do Corinthians, estamos falando de Emerson Sheik. Sheik, já começa falando pra gente o seguinte: clássico é um jogo diferente, né? Como o Basílio, como o Ilcinho colocaram aqui. Qual a tua visão para esse duelo de logo mais, às 17 horas na Arena Corinthians? Fala pra gente, Sheik. O clássico, ele pode mudar a história de um time dentro de uma competição, né? Pode dar uma semana, obviamente, de tranquilidade também. E clássico, como dizem por aí, é clássico. Mas são jogos diferentes, são jogos que o atleta, enquanto criança, sonhava em participar, porque certamente via na televisão, né, os grandes clássicos, né, do nosso futebol nacional. E eu tenho o hábito de dizer, e passo isso aqui, que dos dois lados tem grandes jogadores, com grandes histórias, uma bagagem incrível, tanto
né? De um lado como do outro. E o clássico, além de ser detalhe, eu acho que o clássico é aqui, ó. É entrar extremamente concentrado, com nível de concentração, né, diferente. É difícil falar, mas tem que entrar no nível de concentração diferente para um clássico, para um jogo contra um considerado menor. Não, entra diferente. Não, tem que entrar com nível de concentração alto para toda a partida. Mas um clássico é um clássico e tem que ser tratado diferente, né? Embora sejam os mesmos 3 pontos. Ter as ações muito bem definidas, né? Levar o que fez dentro do trabalho durante a semana para dentro de campo, não tentar inventar e fazer absolutamente nada diferente, a não ser que seja ali no terço final do campo, que ali vem a criatividade do atleta, mas na parte defensiva ser mais simples possível, né? Porque é um jogo que a margem de erro tem que ser bem baixa, né? Porque cada erro pode custar caro, pode dar vitória para o adversário, mas o resumo é entrar com nível de concentração alto, procurar fazer o que treinou durante a semana toda, terço final do campo ali, a individualidade, a criatividade dos nossos atletas, falando agora do Corinthians, que tem capacidade para isso e definir a partida. Sheik, você começou nas categorias de base aqui de São Paulo, você é carioca, tudo. Você lembra do seu primeiro clássico? Estava muito nervoso na época. O meu primeiro clássico eu fiquei muito nervoso, muito jovem. Dormi cedo, me concentrei bem. Vi inúmeros vídeos do adversário, principalmente o atleta que estaria me marcando na ocasião. Entrei para o jogo e me saí super bem. Ou seja, para mim o foco é esse, estar com nível de concentração lá em cima, procurar fazer diariamente nos treinamentos aquilo que o treinador pede, taticamente respeitar as determinações do técnico, enfim, é isso. Emerson Sheik, identificado com a camisa do Corinthians, eu comentei na gravação que nós fizemos que na íntegra, né, vocês vão poder acompanhar nas redes sociais do Basílio nos próximos dias, a importância do Sheik, não só pelo que ele representou, mas principalmente também por ter feito o gol que libertou a nação corintiana da vitória na Taça Libertadores. O que representa, Sheik? Dá para você, assim, sintetizar em palavras o que representa o Corinthians para você? Sou apaixonado, assim, pelo Corinthians. Acho que certamente foi os momentos mais lindos que eu passei na minha vida profissional. Aqui dentro eu construí amizades, tenho respeito de todos. É um prazer enorme continuar aqui no clube, podendo de uma forma diferente agora, mas sim, contribuindo ainda. Então eu só tenho que agradecer ao clube por essa oportunidade de continuar aqui, porque o carinho pelo clube ele é muito grande. Eu sou carioca, viu, gente? Eu sou carioca, hein? Mas eu não preciso dizer que esse clube aqui, o que fez com a minha vida, transformou a minha vida, me fez realizar sonhos, né? Porque aqui no Corinthians a visibilidade ela é diferente, né? Não desmerecendo as outras equipes, mas quando se veste a camisa do Corinthians aqui, o ciclo de amigos, as pessoas que se aproximam, acesso que você tem a outras pessoas é bem maior, e felizmente com o meu jeito eu consegui me aproximar de pessoas importantes, e com isso eu também fiz amizade e realizei sonhos, e o maior sonho meu, nós acabamos de falar, foi realizado, que é o Sheik Amigos contra a Fome. A gente consegue proporcionar aí um dezembro diferente a centenas de famílias, né, não só com arroz, com feijão, com macarrão, com óleo, mas entretenimento também, né, que o pessoal vai à arena e vê toda essa turma bacana aí do cenário nacional, os artistas, enfim, essa turma toda famosa. Olha, sobre esse evento que o Sheik falou aí no final, no próximo bloco eu vou comentar sobre isso. Basílio, como é que você está vendo o Sheik, não o Sheik jogador, mas o Sheik no Corinthians, fazendo esse trabalho importante que você tão bem sabe que é do bastidor, que muitas vezes não aparece, mas ele estava conversando contigo lá e você destacando para os colegas lá o quanto que é importante o trabalho de um coordenador técnico, né? Primeiro pela sua experiência, primeiro por ser um ídolo, né?
que isso daí vem de uma maneira muito natural. Quem acaba colocando você como ídolo é o torcedor, é a imprensa e a própria diretoria, às vezes, do clube que você trabalha. E o Sheik não é diferente. Você viu a alegria, o prazer que ele tem de falar, eu sou carioca, mas eu amo o Corinthians, entendeu? Então isso é uma coisa que enraizou. E olha que ele tem uma história bonita, profissional aí, passando e sendo campeão em diversas equipes, entendeu? Eu acho que isso daí é o que faz a sua valorização por intermédio do torcedor. Mas ele tem ajudado muito, mudou muito a sua forma de trabalhar, viu? Ele estava até se queixando comigo. Ele fala assim, pô, às 7 horas da manhã ele já está no CT, aguardando todos os funcionários chegar, ele e o Wilson, porque mudou. Ele chegava às 9 horas, se trocava e ia treinar. Agora não, agora ele tem que estar cedo, receber, mas um ponto mais crítico e importante daquilo que a gente vê no trabalho dele é a sua experiência e a forma que ele conversa com os colegas. É por isso que quando a gente joga, a gente tem uma visão diferente, né? Do que é a carreira do jogador, que é o momento e o que vai ser no futuro. Porque às vezes a gente fica bravo com o treinador, fica bravo às vezes com o dirigente, com todo mundo. Aí quando você passa a fazer aquela... outro lado, né? Pula o muro, que você vai para o outro lado, é que você vê e fala assim, pô, quantas vezes eu fiz coisa errada, quantas vezes eu cobrei pessoas, quantas vezes eu reclamei de maneira errada, porque você não tinha noção do que é o futuro, você tem noção do presente, lógico. E hoje, na função que ele tem dentro do Corinthians, como se fosse um outro jogador mesmo, em qualquer outro clube, é uma função de responsabilidade, que você tem que dar o exemplo, você tem que chegar cedo, você tem que organizar, você tem que se preparar, você tem as coisas que você tem que responder e tem que dar o resultado que é aquilo que espera de você. Então você muda completamente a sua forma de ser. E é isso que está acontecendo com ele. Talvez ele agora já incorporou e está tirando de letra. Já está administrando um pouco mais rápido, porque ele falou que ele demorou um pouquinho a ficha para cair. É aquilo que eu disse, é diferente, né? Quantas vezes o treinador olhava para mim, você vai ficar no banco. Eu falava, pô, esse cara aí quer me sacanear, pô, esse treinador, né? Aí isso daí é uma reação normal do jogador. Por isso que às vezes a gente não consegue entender quando é novo. Você só vai passar a entender essas coisas mais tarde, ou quando você para de jogar, que você fala, acho que muitas vezes eu estive errado, mas não reconhecia meu erro. Sim. Então ele agora está numa função diferente, e ele é um jogador que também, assim como o Basílio, como o Wilson, que são as pessoas que já têm. O Alessandro, que acabou de sair também. São jogadores que marcaram a presença dentro do clube e vão ficar eternamente no coração do torcedor, no coração do próprio clube. E é isso daí, a vida segue e você tem que seguir tocando a sua vida também. Mas tem um detalhe, né, Wilson? Em cima de tudo que você falou, o jogador tem que ter o perfil para ele querer aprender e dar uma continuidade na sua vida após a sua parada como jogador. Porque eu acho que uma coisa que eu aprendi num livro que eu li sobre o Garrincha, que o pior momento para todo e qualquer atleta, seja ele em qualquer ramo da sua atividade, o pior momento é a hora que ele mesmo reconhece Sim. que ele é obrigado, que ele tem que parar de fazer aquilo que ele sempre fez e que ele sempre amou, que ele sempre gostou de fazer, que é o momento de abandonar, parar de fazer aquilo. Então é difícil para todo jogador aí, porque existe um recomeço. Sim. E às vezes no recomeço tem muita gente que acaba se perdendo. 12h47, a gente vai fazer o nosso último intervalo comercial e na volta, atenção, nação corintiana, Fábio Carilli conversou com Basílio, é uma entrevista exclusiva, vale muito a pena, o Carilli muito pressionado, mas bancado pela diretoria. Na volta, são 2 minutos, a gente volta já, aumente o volume do seu rádio, que é muito importante essa entrevista. 12h48, a gente volta já.
Fernando Riquetti do programa Brasil Caminhoneiro. Tudo bem por aí? Olha, encostei o meu cargueiro aqui só para dar um recado para vocês. Tô aqui na capital de segunda a sexta-feira ao vivo em 2 horários, hein? Das 4 às 6 da manhã e das 4h30 até às 6 horas da tarde. Com muita informação, música, prestação de serviço e, claro, contando sempre com a sua participação. E sábado, Riquetti, tem programa? Tem um programaço especial de sábado, das 4 até às 6 horas da manhã. Vamos com você! Eu pensei que fosse conhecido. 983345777. Esse é o WhatsApp da Rádio Capital. O mundo ouve a capital. Rádio Capital. A mais ouvida, a que mais toca. A sua rádio. A gente toca notícia. Tantas frases, tantas campanhas, todas tão perfeitas para demonstrar tudo o que fazemos, tudo o que o rádio é. Rádio é informação com credibilidade, música, cultura, esporte e diversão. Em qualquer plataforma. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta. Daqui a pouco... Ó, você que tá na live aí, ó, aqui tá o comercial, a gente fica conversando aqui mesmo. São os bastidores, a gente vai voltar na rádio, quem tá ouvindo pela rádio tá o comercial. Amigos e realizações. E aqui rola resenha porque, gente, a gente não consegue atender todo mundo, então a gente fica passando pro Basílio e pro Ursinho o que chega aqui de mensagem. Sabe quem tá assistindo a gente no Face? O Alex, hoje tá, o nosso operador tá de folga, tá assistindo a gente. Alex, bracinho pra lá, bracinho pra cá, né, Alex? É o rei do samba. É o rei do samba rock. O ano inteiro conhece Alex. E o Adelaine quer saber o palpite do Basílio. Depois da entrevista do Carilli, o Basílio e o Ciro vão dar os palpites pra hoje. Ah, vai abaixar o Chico Lang em mim, hein, bom. 7. Alô, Claudinho! Abraço aí. 12h50, ó, o último comercial do Padre Marcelo, a gente volta. Carilli numa semana muito pressionada. Vamos ver o que ele falou, foi incrível, hein? Bate-papo com o Basílio. Você também pode ouvir a Rádio Capital pelo computador, no site capitalcomvocê.com.br ou no smartphone, tablet, pelo aplicativo. Para baixar o aplicativo, é só entrar na loja do seu celular e digitar Rádio Capital. Vai aparecer uma bolinha prata com o C azul. Você clica em baixar e pronto, é grátis. O mundo ouve a capital. Os bastidores do futebol na Rádio Capital. Você está ouvindo Basílio e Amigos. Oferecimento Prevent Senior, o primeiro e único plano de saúde pensado para o adulto mais. Salve o Corinthians! 12h51 na capital, Santos e Corinthians é o clássico de hoje. Tem recado aí, né? Tem abraço. Tem aqui um abraço muito especial ao senhor Renato, que tem 88 anos, falou, corintiano, daqueles fervoroso. Um abração e traga essa energia logo mais às 17 horas pro nosso todo-poderoso Timão, hein? Basílio, quem tá mandando um abraço pra você aqui é o André Brasolim. Ô, André. Encontrei com ele a semana passada, semana retrasada, lá no 1º de maio, em São Bernardo. Um abração e parabéns, viu? Eu vi o que o Pelé, junto com o Edinho, mandou para você no aniversário do Pelé. Parabéns a você e toda a sua família também. Um abração pro seu pai, toda a sua família. O Instituto Brasolim faz um excelente trabalho com crianças carentes no esporte. André, abraço para você, obrigado pelo carinho com o Basílio. Também o Raimundo do Itaim Paulista, mandando abraços a todos. Chegou a hora, Fábio Carilli, semana decisiva, muita pressão de um clássico. Carilli, que a gente estava conversando lá com o Basílio, já foi considerado até pouco tempo o rei dos clássicos, né? Carilli, o que você pode dizer de mais um clássico e dessa tua sina, assim, de você conseguir bons resultados nos clássicos, o quanto que isso pesa para o jogo de hoje? Fala pra gente, Carilli. O porquê, isso não é da minha época de técnico, isso da minha época do Corinthians, cresce nesses momentos, né? Jogo grande, clássico, principalmente em casa. Peguei muito tempo ali ainda no Pacaembu com o Tite, com o Mano. Como que cresce nesses momentos? Eu lembro que o Corinthians veio de uma situação muito adversa, que foi a desclassificação para o Tolima, né, em 2011, e logo em seguida era o Palmeiras no Pacaembu. Mando do Palmeiras,
pouquinho só da nossa torcida que ainda podia ir, né? Aquele cantinho do Pacaembu, e a gente ganhou o jogo com um gol do Alessandro, não jogando bem, mas se virando por conta da pressão e tudo, né? A pressão, a confusão com a torcida foi no sábado, o clássico já no domingo, né? Então sabe crescer nesses momentos. 12h53, o Wilson falou aqui um pouquinho do elenco, o Basílio falou a respeito do clima que sentiu em visita feita ontem ao CT, mas Carille, a gente quer ouvir de você, a respeito desse elenco que você trabalha, que você tem modificado na escalação nos últimos jogos. Você já deu algumas entrevistas falando do grupo atual, mas o que você pode falar do estágio que o elenco está hoje, Carille? É claro que é um grupo que ele é jovem no seu, como time, né? É o primeiro ano de uma formação assim, chegaram 25 jogadores esse ano. Era isso que eu ia te perguntar, 25 chegaram. 25, então hoje tem 17, foi emprestado o Richard, André Luiz, então hoje temos 17 jogadores trabalhando juntos pela primeira vez e trabalhando comigo pela primeira vez. A gente sabe que requer um tempo, para ser campeão em 77, foram alguns anos juntos aquele grupo, né, Vladimir, então é necessário. Eu lembro que para ser campeão do mundo em 2012 foi algo que começou em 2009, e o Corinthians fortalecendo onde precisava, é assim que se faz, né? Nós vimos o Liverpool aí batendo na trave há alguns anos para depois no outro ano ser o campeão, então acredito muito nisso, mas foi uma semana muito boa de trabalho. Uma semana que eu tenho jogadores experientes que me ajudam muito, né, que eu ainda sou um jovem, tenho 2 anos e 10 meses como técnico, ainda sou jovem, tem muita coisa acontecendo e a gente tem que estar aprendendo sempre, né, a gente não pode achar que sabe de tudo, então está sendo um aprendizado e eu tenho jogadores que me ajudam no dia a dia. Carille, vamos aproveitar, né, vamos lembrar, quando você assumiu, também o clube estava sob uma pressão muito grande. O que você pode passar para os torcedores a respeito desse confronto de sábado? Muito legal falar sobre isso, que no dia 22 de dezembro de 2016... É bom, traz à tona tudo. No dia 21 me ligaram à noite do Corinthians, de dezembro. O Corinthians nunca mandou eu vir para São Paulo nas férias, sempre por telefone, perguntando de jogador, de contratações. Pediram para que eu viesse para São Paulo no dia 22. Aí falei pro meu pai assim em casa: pai, eu entrei na internet, vi que não tinha confirmado nenhum técnico até aquela hora. Falei: pai, eles vão me oferecer se eu quero aceitar ser o técnico do Corinthians. Meu pai: será? Falei: pedindo para ir para São Paulo ou é para mandar embora? Faz do jeito que eu trabalho. Passa na RH, faz assim. Ou, não tinha o porquê eu ir para São Paulo, né? Eu lembro que o Alessandro e o Flávio Adalto, o presidente chegou um pouquinho mais tarde. Cara, ele pediu que você viesse aqui, se você aceita ser o técnico do Corinthians. Eu na hora sim, falei: não vou deixar passar, né? Não vou deixar passar essa oportunidade. É claro que quando aparecem essas oportunidades é porque a situação financeira do clube normalmente não é boa, né? E eu sei que depois da saída do Oswaldo tentaram uns 12 dias, 13 dias algum treinador e não chegaram, e depois optaram em me dar a oportunidade. Aí o Flávio Adalto, eu lembro que falou assim: mas não vai nem pensar? Eu falei: não, tá pensadinho já, vamos seguir. Mas foi uma faculdade aqui para mim esses 8 anos, né? Mais do que escola, mais do que tudo, viver pressão, viver momentos de glória, momentos de vitória, para que chegasse depois no meu momento eu estar pronto e preparado e ter vivido tudo isso que eu vivi no Corinthians como auxiliar. E você valoriza muito esses jogadores como o Basílio, né, cara? Eles têm a ver com a sua infância, com a sua família? Fala pra gente. Ô, Basílio, prazer estar aqui com você. Lembrar que em 77, né, eu tinha 4 anos e na Laje, aqui na Zona Leste, com meu pai vibrando, né, naquele Paulista de 77. Na Laje? Na Laje, ali na Vila Ema, ali, meu pai construiu uma casa, tinha uma lajinha e São Paulo parou, né, com fogos e lembro, poucas, era novinho, meu pai fala, e de ir para estádio com meu pai, enfim, e eu gosto muito de estar perto de jogadores, pessoas que foram referência, né? Pô, a Taliba, que eu não tinha oportunidade de um cara alegre, um cara pra cima, né? Então foi fundamental mesmo. Eu gosto de estar perto. Sempre que tem evento que eu fico sabendo que vai um ex-jogador. Participei de uma com o Vladimir, num bar também em 2017, foi muito legal. Mas enfim, agradecer mesmo essa oportunidade. A minha família é tudo mesmo, né, Basílio? O quanto meu pai, eu lembro lá atrás, segurou a bronca em casa para que eu pudesse jogar bola com 19 anos, né? Trabalhava, ajudava em casa, ganhava 2 salários mínimos na usina,
e comecei no Sertãozinho ganhando meio salário. Esse um salário e meio a menos, na época fazia falta, né? E as coisas foram acontecendo e saí para jogar, as coisas melhoraram. Não fui um grande jogador, mas ganhei muito mais do que se fosse trabalhando numa firma, né? Então consegui formar minhas 2 irmãs, consegui estabilizar meus pais lá da nossa forma, uma forma bem simples. Então assim, é meu alicerce mesmo, e eu lembro tudo que eles seguraram para que eu pudesse seguir. E hoje, né, depois de... Eu saí de casa em 93, o ano que eu fiz 20 anos, depois de 25 anos por aí, acontecer tudo, né? Muitas vezes a gente acha que esse sucesso pode acontecer amanhã, pode acontecer 2 anos depois. No meu caso, veio 23, 25 anos depois, né? Como técnico, já me sinto vitorioso desde 2009, quando eu fui convidado para vir aqui para o Corinthians e trabalhar, né, e participar de, entre técnico e auxiliar, aí, acho que são 13 títulos, né, e títulos de expressão, 3 campeonatos brasileiros, uma Libertadores, um Mundial, enfim, entre auxiliar e técnico. Então, assim, muito feliz mesmo por esse momento e muito mais, assim, gratificante a família que eu tenho. Olha só, 1h30 da tarde no canal do YouTube Basílio Pé de Anjo, você vai acompanhar essa entrevista na íntegra e outras respostas que não foram exibidas. Wilsinho, fechamos aqui a sua despedida e o seu palpite. Bom, o palpite eu acho que vai ser 2-1 para o Corinthians. E com relação, eu queria só fazer uma homenagem rápido ao Edson Arantes do Nascimento, que essa semana fez aniversário, embora seja o nosso, sempre foi o nosso rival, mas como jogador imbatível, não vai surgir tão cedo um como ele. E também fazer uma homenagem e avisar que o Classe A da Barra Funda hoje está fazendo a sua festa das crianças. E vamos estar lá prestigiando, prestigiem, porque é uma festa que vem feita todos os anos e as crianças são as grandes homenageadas. Deixa eu aproveitar aqui. Tem mais festa. Deixa eu aproveitar, na Rua do Lazer, ali na Rua Maria José, todos os domingos, né, das 10 às 16 horas, ou amanhã nós teremos lá a festa das crianças, que eles também irão fazer. E Omar de Taboão da Serra faturou a camisa do Timão, autografada e assinada pelos craques, e o José Carlos o kit da Big Man. Gente, esse formato hoje foi teste. Logo, logo a produção do Basílio e Amigos vai visitar outros clubes também, Palmeiras, São Paulo, Portuguesa, Santos, para levar um pouquinho... Nós vamos visitar agora os clubes também, né, Basílio? Exatamente, nós vamos fazer isso. Eu acho que foi bom, foi prazeroso. E um detalhe, né? Quero agradecer o vozeirão, o Douglas da Silva, que são todos santistas. Nós não esquecemos de vocês, não. Acontece que alguns jogadores não puderam nos atender, mas nós vamos fazer uma matéria lá embaixo na Baixada com todos eles lá. Vem aí, Eli Correia Filho na Rádio Capital. A gente volta semana que vem com Basílio e Amigos. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana.